Olá, meu nome é Carol e vamos para um vlog de leitura. Dessa vez é do livro Fale de Romance Comigo, da Kate Bromlin, pela editora Harlequin. E, nossa, fazia muito tempo mesmo, né, que eu não fazia um vlog de leitura. Enfim, eu pedi esse livro para a editora Harlequin e eles foram muito gentis comigo. Obrigada, Carolina, você foi muito legal. E eu tava muito ansiosa para ler esse livro, ele tava na minha lista de desejados. Ainda em inglês, né, o Talk Books to Me, porque vocês sabem daquele meu desafio de ler livros com livros. Não é bem um desafio, é uma lista que eu ainda não sei se eu vou fazer o vídeo pra vocês, porque essa lista está imensa, e aí eu não sei se eu vou apresentar os livros direito, mas enfim. E esse livro, ele tem, né, essa coisa de falar de livros, só que aqui a gente vai falar exatamente de uma escritora. Esse livro é o livro de estreia da Kate Bromlin. Nós temos tradução aqui do Guilherme Miranda. Eu acho que eu já li outros livros com tradução do Guilherme Miranda, não lembro quais agora. Mas enfim, o que eu sei desse livro é que nós temos essa escritora, que ela tá com bloqueio criativo, daí eu lembrei do Leitura de Verão. Ela tá com bloqueio criativo e ela tá ali, acho que ela tá preparando ali com a amiga dela, com a melhor amiga dela, ou uma amiga dela ali, o casamento da amiga dela, ou tá participando do casamento da amiga dela, não sei. Mas enfim, ela tá com bloqueio criativo e precisa entregar esse livro. Urgente, né? Ela tem pouco tempo para entregar esse livro e ela reencontra nesse casamento o ex dela que ela não via há 10 anos. E tipo, eles total enemies to lovers, esse reencontro deles, porque pelo que eu entendi, eles ali não terminaram de boas, né? Eles tiveram ali um rompimento muito tenso ali, bastante tenso. E aí eles estão ali nas rusgas, no reencontro deles, só que isso parece que dá um gás, acaba o bloqueio criativo dessa autora, sabe? Ela é uma autora best-seller, né? Ela, inclusive, já tinha vendido esse livro, né? Esse próximo livro ela tem que escrever e tal, o livro já tá vendido. E aí, tá ali no desespero e, de repente, ela reencontra esse ex e, pum, vem a inspiração. E o que acontece? Provavelmente ela vai, né, ficar forçando reencontros com esse ex e deve criar aí mais faíscas, mais brigas e tal. É o que eu imagino. Aqui, o que tá escrito aqui atrás. A inspiração pode vir das fontes mais improváveis e inconvenientes. Aí nós temos os blurbs, né? Uma ode às histórias de amor e às pessoas que as escrevem. A mistura perfeita entre emoção e sedução. A escrita de Kate Bromlin é espirituosa, autêntica e hilária. Com certeza vai fazer com que este livro entre na sua lista de favoritos. Os diálogos de Bromlin são de tirar o fôlego. A autora é ótima em manter as reviravoltas desse encontro realistas e ao mesmo tempo extremamente românticas. O livro tem uma capa super fofinha. Eu acho que essa parte aqui, não sei, mas a capa tá muito gracinha. Ele tem 381 páginas e a letra está muito boa. Gostei bastante do tamanho da letra. E depois eu volto com atualizações. Bom, li os 2 primeiros capítulos e nós temos a Cara. Ela é autora, né? Ela é escritora best-seller de romances. E aqui, basicamente, até onde eu vi, a história vai ser contada sob o ponto de vista dela. E aí, a história começa ela indo pra festa pré-casamento da amiga dela. Eles resolveram ali fazer uma festa pré-casamento, porque segundo a amiga dela, como muita gente vem de fora, ela quer que as pessoas se conheçam ali antes da mega festa que vai ser o casamento. Enfim, eu já dei várias risadas, porque a linguagem é super divertida, tem ótimas tiradas. Eu marquei várias coisas já, li poucas páginas e já marquei várias coisas. Ele já começa assim, que eu achei muito interessante. Espera, era para trazer presente? Ergo o olhar para o homem bem vestido ao meu lado, somos os únicos no elevador, então deve ser comigo. Acho que vai de cada um, respondo.
é que sou madrinha, então preciso exagerar. Aí ela fala mais algumas coisas. Aí tem uma frase aqui: afinal, é para isso que servem os elevadores. Deixar todo mundo incomodado do começo ao fim da viagem. E aí ela explica mais ou menos como é que tá sendo o processo de bloqueio criativo dela. Sinto um nó no estômago com a menção à minha escrita, ou a falta dela. Sofrendo uma morte literária lenta há quase um ano, nunca fico muito tempo sem essa sensação de embrulhar o estômago. O prazo final e oficial para entregar meu próximo romance é daqui a um mês. E se eu não entregar um best-seller até lá? Pontinho, pontinho, pontinho. E aí tem umas menções aqui muito engraçadas de que os parentes da noiva são dançarinos não profissionais de salsa. E aí ela foi tentar dançar salsa uma vez e diz que foi um desastre e tal. Aí ela fala aqui: Cristina recomendou aulas de dança. Edgar sugeriu uma garrafa de aguardente e oração. Cara, tem umas frases muito boas. Eu marquei muita coisa. E aí, num dado momento, o Jason, né, que é o noivo lá, que, né, vai casar com a Cristina, que é uma das melhores amigas ali, parece ser a melhor amiga da Cara. Ele tá atrasado e ele vai vir junto com 2 outros amigos, que serão os padrinhos. Eles vão vir juntos porque, aparentemente, homens adultos não são capazes de encontrar uma festa sozinhos. E aí, quando eles chegam, ela descobre que um desses padrinhos é o ex-namorado dela, que ela não encontra há 10 anos, o tal do Ryan. E aí a gente descobre que eles não tiveram um término lá não muito tranquilo. Se fôssemos outro ex-casal, nos rever pela primeira vez em uma década poderia ser um reencontro fortuito, doce e encantador. Um filme da Nancy Meyers em pré-produção. Tomaríamos alguns drinks e passaríamos horas relembrando os velhos tempos antes de retomar de onde paramos. Seria extremamente agradável e reconfortante, como um gole de chocolate quente no Natal com Nat King Cole cantando no vinil ao fundo. Mas não somos esse tipo de ex-namorados. E tenho certeza de que, se Nat King Cole estivesse aqui e soubesse meu lado da história, pegaria Ryan pelo colarinho e o seguraria com firmeza para eu dar uma voadora na cara desse homem. E aí, ainda não diz, né? Isso foi basicamente o primeiro capítulo. E aí, no segundo capítulo, né, nós vemos ali que a Cristina dá um jeito ali de sair, deixar os dois sozinhos conversando. E a Cara tá bem estressada, né, de ter que ficar ali sozinha com ele, conversando e tal. Porque até então a gente não sabe em que termos eles terminaram, em que reais termos eles terminaram, o que foi que fez eles terminarem, né? E aí ela tá bem estressada, ele parece mais relaxado, ou pelo menos ele se mostra mais relaxado, né? Como a gente só tem a visão da Cara, enfim. Como a gente só tem a visão dela, ele parece estar mais relaxado. Mas, segundo ele, ela não consegue esconder as emoções, né? Pelo menos pra ele, ela nunca conseguiu esconder as emoções dele. Ele diz até: estou vendo a veia de raiva agressiva pulando no meio do seu pescoço. É bem óbvio que te afetei. Você parece estar a 5 segundos de pular do prédio de rapel. Confie em mim, depois de mais 5 segundos com você, nem vou precisar de rapel, vou pular sem corda mesmo. Cara, os diálogos e algumas frases de efeito estão, assim, me animando muito pra essa leitura. Eu tô até preocupada de ficar empolgada demais, sabe? Tem umas coisas muito legais, eu tô marcando muito nesse livro. Tem uma coisa aqui que eu achei bem legal, porque ele fala que ela tá bonita, né? E ela, como uma pessoa que usa, não falando pra ele, né? Mas ela, ali pensando com ela mesma, como uma pessoa que usa todo o dinheiro para comprar livros em vez de roupas, este vestidinho preto foi um luxo para mim. O decote deixa os ombros de fora, o tecido é suave como seda e o corte me faz parecer muito menor do que meu tamanho 40 habitual. Isso tornou a etiqueta de preço mais fácil de aceitar. Paguei por feitiçaria fashion.
Até fiz cabelo e maquiagem no salão. O processo de embelezamento foi sinceramente divertido até eu falar para a maquiadora que eu não tinha base. A mulher ficou tão ofendida que eu achei que ela me daria um tapa de luva na cara e me desafiaria para um duelo. Realmente, quando a gente fala para alguém que entende de maquiagem que não usa base, o povo só falta ficar revoltadíssimo. Mas eu achei engraçado essa coisa de reencontrar depois. Eu passei por essa situação, né? De reencontrar alguém com quem você teve uma relação de tanto tempo depois de 10 anos. No meu caso, acho que foi depois de 10 ou 15 anos, não sei. E você tem essa sensação ainda de sentir essa intimidade, mas não tão mais íntimo, né? Ela fala aqui num momento de que ele puxa ela para tirarem uma foto ali pro pessoal da festa. E não tem nada de sugestivo na nossa pose, mas encostar o quadril no dele é estranhamente íntimo. E eu passei por isso, realmente, né? Você tem ali um sentimento de intimidade, mas ao mesmo tempo você não tem mais essa intimidade. E é muito legal você ver esse ter e não ter ao mesmo tempo entre os dois. Só que, lógico, né? Eu e o meu ex, nós terminamos em bons termos e eles dois aqui não. E aí, a Cristina, ela se transforma ali na amiga casamenteira, né? Depois que a Cara e o Ryan param de conversar, a Cristina já chega ali dizendo que ficou observando eles, resolve que vai fazer um jantar entre eles 4, né? Ela, o noivo, a Cara e o Ryan. Cara, seu ex-namorado de faculdade acabou de ressurgir na sua vida e por algum motivo é amigo de infância do meu noivo. Você acha mesmo que eu não faria de tudo pra juntar vocês dois? Você não me conhece? Cara, isso vai dar pano pra manga. Aí ela resolve, né, fazer 1000 planos, porque segundo ela é planejadora financeira. E aí tem uma frase muito engraçada aqui. Cara, chega, não tem nada de errado em sair com o Ryan, sem nenhuma pressão. Dito isso, se vocês se apaixonarem de novo e decidirem se casar e eu e você tivermos bebês ao mesmo tempo, também está ótimo. Aí tem uma parte aqui que ela já dá uma dica do que aconteceu ali no passado e que envolve ali o pai da Cara, que parece que ele ficou muito decepcionado com alguma decisão ali que ela tomou em relação ao Ryan. E é aí que eu termino, é aí que a gente termina o 2º capítulo. E eu vou ler mais, depois eu conto pra vocês. Bom, eu basicamente cheguei na metade do livro, porque tá muito bom. A escrita da autora é muito fluida e ela tem diálogos maravilhosos, muito divertidos. Eu sou uma pessoa que gosta de diálogos divertidos, diálogos sarcásticos, diálogos com ironia e com referências. E tem horas que eu dou gargalhada, sabe? Isso é raro, eu dar gargalhadas altas assim, sabe? Você tá rindo e kkkk, sabe? Tem horas que isso acontece. De eu explodir para além do que eu tô lendo. E assim, da última vez que eu atualizei vocês, acho que era o 2º capítulo ou o 3º, não sei. Eles foram jantar. E aí foi aquela situação e tal, uma situação tensa no início. Mas depois a Cara morava perto do hotel que o Ryan estava. E aí depois eles voltaram juntos. Pegaram um táxi até o hotel do Ryan. E como ela morava perto do hotel do Ryan, ela ia andando e ele se ofereceu para acompanhar ela andando. E aí eles foram conversando. Os diálogos deles são ótimos, porque são divertidos, são engraçados e eles vão ali sugerindo, são também espinhosos, sabe? Porque eles ficam... O Ryan dá a entender que ele gosta de cutucar ela. Eu não sei se ele fazia isso antes, quando eles namoravam, mas ele tá gostando de cutucar ela, de deixar ela nervosinha, né? A gente não sabe como era o relacionamento deles, mas parece que ele gosta muito de fazer isso. Tem coisas aqui, por exemplo, os momentos que eu ri, vai ter um momento aqui, eu fiz aqui anotações. Fazia tempo que eu não interagia tanto com um livro, sabe? Aí a gente, aqui ó, a gente descobre que a Cara, ela, depois desse momento que ela tem com o Ryan, ela fica muito eletrizada, excited, peraí. Ela fica, a palavra que eu tô pensando é excited, mas ela fica assim, muito ligadona, sabe? Ela não consegue desligar ali da conversa e tal, então ela começa a escrever. Ela simplesmente chega e
vou escrever. E aí ela simplesmente começa o livro dela, que ela não tava conseguindo nem começar o livro, né? Ela tava com aquele bloqueio criativo e ela começa a escrever. Ela escreve muito. Ela simplesmente começa o livro dela. E aí é o momento que a gente começa a acompanhar o livro dentro do livro. E aí a gente descobre que a Cara tá escrevendo um livro de romance de época. Tô amando essa história? Tô, porque agora nós temos uma história dentro da história. A gente vai acompanhar duas histórias, né? A gente vai acompanhar a história da Charlotte e do Duque de Stratton. E vocês sabem que romance de época é a minha literatura de conforto. É da Charlotte Glastonbury e do Duque de Stratton, é isso mesmo. E aí nós temos essa parte aqui, e aí ela conversa com a editora dela, e a editora dela fala, olha, se você tá tendo esses impulsos de criatividade quando você interage com o seu ex, a solução é você interagir mais com o seu ex. Então é isso. E aí ela vai se encontrar com ele de novo, e eles têm conversas sobre livros. Ela falando sobre como é o processo dela de escrever livros. Ela falando sobre ela gostar de romances, né? E ele chega a... Tem uma frase dela que é muito legal. Nada é melhor do que receber livros pelo correio. Eu tô me identificando muito. Ela, além de escritora, ela também é bookstagrammer. Né? Ela faz postagens, ela é muito famosa. Ela tem uma frase aqui, são tantos subgêneros de romance que se um dia eu sentir que as coisas estão ficando um pouco cansativas, é só mudar um pouco o curso. O que quer dizer com subgêneros? Os livros podem ser categorizados ainda mais dentro do gênero romance. Existem subgêneros, mas também subgêneros dentro dos subgêneros. Os que mais me interessam são os de época. E ela também escreveu romances contemporâneos, mas ela, além de não ter gostado muito da experiência, ela escreveu mais como experiência, parece que não deu muito certo, assim, em matéria de receptividade dos leitores dela. E aí eles falam sobre estar numa relação e tal, os diálogos deles são ótimos. Mas tem... E aí ele faz aquela pergunta, né? Como é escrever as partes de sacanagem? Desculpa, eu ia falar um palavrão aqui. Não menospreze livros de romance. O romance provavelmente é o gênero mais popular e lucrativo da ficção no país. Todo mundo ama uma boa história de amor. Aí ele, história de amor, né? Ele vai, né, falar mal dos livros, porque pra ele, os livros de romance se resumem a livros de sacanagem. Faça-me o favor, você está focando em um único aspecto. Grande coisa, livro de romance tem partes picantes. E daí? Os homens passaram anos escondendo revistas de sacanagem e o céu é o limite para a quantidade de pornografia de nível circense que dá pra achar na internet hoje em dia. Isso é exponencialmente pior do que ler belas histórias românticas sobre amor verdadeiro. Cara, eles têm conversas ótimas sobre... Ela depois fala sobre o que ela procura em histórias de romance, sobre premissas, temas, sobre aspectos da história, né? Tem algo especial que você procura nos livros além do amorzinho doce? Aí ela, quer mesmo falar de livros agora? Tem umas 4 ou 5 horas livres. Mas ela fala que é proposta de enredo, temas. Aí ela fala sobre inimigos que viram amantes, sobre todos esses temas aí que a gente conhece, né? Ela fala dos top 3 dela. E aí a gente tem um momento de conflito ali, que por um motivo, o Ryan foi expulso do hotel. E aí a Cristina fica desesperada. Ela e o Jason ali no apartamento, de repente ter que receber uma terceira pessoa com todo aquele estresse do casamento. Ela pede socorro pra Cara e a Cara vai lá ajudar ela. E aí a Cara fala, olha, eu posso receber o Ryan no meu apartamento, né? A gente pode ser adulto e civilizado. E o Ryan não está sozinho. Ele tem um cachorro, o Duke. O Duke é um cachorro muito espetacular, muito fofo e muito peculiar, sabe? Ele, só dorme no banheiro. Ele é um bulldog que pesa 20 quilos. Ele foi resgatado, então ele tem muitas questões ali específicas de cuidado, que é muito engraçado, que é muito fofo. E eu tô apaixonada por esse cachorro, sabe? E aí a gente conhece a Maggie, que é uma amiga que a Cara fez
quando entrou na academia, as duas entraram na academia, tiveram que passar um mês, queriam desistir logo da academia, mas por questões contratuais tiveram que passar um mês na academia e saíram juntas depois de um mês. E aí elas ficaram muito amigas, e a Meg é musicoterapeuta e ama musicais. E aí tem um momento lá que o Ryan aparece no bar que a cara tá com a Meg, e aí a Meg fica tão empolgada, ela fala, nossa, esse é um momento do musical que todo mundo canta. Aí a Meg fala, olá, sabe? Tipo, aí todo mundo olha assim, Meg, calma. Ela, desculpa, é que eu me empolguei. Ela é muito ligada em musicais. E, cara, acontece muita coisa, sabe? Eles têm os diálogos, eles têm aquele momento de e se, aquele momento, assim, que eles quase se beijam, que é uma cena, assim, muito bem descrita, sabe? E é muito legal que a cara vê que ela não superou de verdade o Ryan. E o Ryan deixa claro que ele também não superou a cara, sabe? Ele deixa claro que ele fica muito mexida quando tá perto dela. Eles começam a conversar de fato, e aí a Cristina explica pra cara, no momento ali que elas saem, que a Cristina vai passear com o Duke, né, que é o cachorro, e aí a gente fica sabendo em que termos a cara terminou com o Ryan. Que foi a cara mesmo que terminou com o Ryan ali, foi uma situação bem tensa e tal, quando eles precisaram morar em cidades diferentes, cidades bem distantes, e aí criou-se uma tensão, e logo em seguida o pai da cara morreu, então ficou bem complicado mesmo, e aí tudo é explicado. E aí a Meg fala, você precisa reconquistar o Ryan, né? A Meg fica super empolgada, como fazer isso? Aí a Meg tem a sugestão de como você faz como acontece o reencontro e como é que os mocinhos dos seus livros se apaixonam, os protagonistas dos seus livros se apaixonam. Aí elas bolam uma lista, como uma escritora, ela tem ali, não é uma lista que ela segue em todos os livros, mas ela tem ali meio que um roteiro para seguir, né, nos livros de romance dela. Daí elas fazem essa lista e depois elas elaboram essa lista. E é muito divertido, sabe? Eu achei muito legal como isso pode realmente se desenrolar. E é o que acontece para quem lê muito romance, é realmente o que acontece. Cenas de conflito, aquele momento de drama, o eu te odeio, eu te amo, felizes para sempre filhinhos, sabe? É muito, muito legal. Eles cedem, sacanagem total. Muito, muito bacana. Daí eu terminei num momento de extremo plot twist que eu tô assim, meu Deus, o quê? Que eu fiquei assim, eu realmente dei um berro. Eu falei, eu não acredito! Sério que isso tá acontecendo? Eu não creio, porque eu não sei o que a autora vai fazer daqui pra frente. Porque a cara, ela tinha... muitos autores, eles recebem um adiantamento pelos livros que eles estão escrevendo, ou tem que escrever e tal. E aí ela tava com esse bloqueio criativo, né, já. E aí o que ela fez? Ela pegou esse adiantamento, pagou algumas contas e tal, e resolveu passar 6 meses na Itália. E aí ela ia pra essa viagem, assim, logo depois do casamento da Cristina. E aí teve esse envolvimento com o Ryan, né, que se intensificou ali quando o Ryan ficou na casa dela. Só que ela não avisou pro Ryan, né, ela simplesmente esqueceu com todo esse acontecimento, ajudando a Cristina, porque já ela é madrinha, né, ela tava ajudando a Cristina. E aí o Ryan, esse envolvimento com o Ryan, ela simplesmente esqueceu da viagem pra Itália. A Cristina que lembrou ela, olha, você vai viajar pra Itália, você já avisou o Ryan? E aí tá, ela vai avisar o Ryan, mas de repente acontece um negócio aqui que você fica, mano... que sacanagem é essa? E agora? Cara, você quer matar principalmente o mocinho, você quer matar o mocinho. E aí, eu não sei, porque tá na metade do livro, e eu não sei o que vai acontecer agora, porque, obviamente, é uma viagem sem reembolso, porque ela pegou uma promoção, eu acho, é uma viagem sem reembolso, e a cara vai viajar, né? E aí, eles, não sei, eu não lembro o que eles decidiram, porque eu fiquei tão irritada, assim... Eu fiquei irritada mesmo, porque eu falei, gente, eu não acredito. E aí, eu fiquei assim, o que a autora vai fazer com essa história? Porque aquele momento
chave, é um baita de um plot twist. E aí eu tô assim, eu tive que parar a leitura, tem um dia que eu tô parada na leitura, eu queria ter continuado, mas eu precisava vir aqui falar com vocês, porque é um momento chave. Enfim, depois eu volto aqui pra atualizar vocês, tá? Até mais. Cara, eu precisei dos 2 dias, depois que eu terminei o livro, pra vir aqui fazer essa atualização. Inclusive, eu não fiz mais marcações do meio pro final, porque eu simplesmente engatei na leitura. Inclusive, é um problema que eu tenho pra fazer vlogs de leitura, porque eu simplesmente esqueço de fazer atualizações. Mas nesse caso, eu precisava assentar essa leitura na minha cabeça. Eu tava ali com aquele momento que eu não sabia o que a autora ia fazer. Sabia porque a gente, né, que lê romance, a gente sabe que o final vai ter um Felizes para Sempre e tal, mas eu não imaginava como o autor ia desenvolver isso. Eu não sabia como ia se dar isso. Mas assim, ela viaja pra Itália e tal, ela tá ali perdida com o que aconteceu. Mas uma coisa me pegou muito, sabe? Porque assim, muitas pessoas não vão gostar do que aconteceu nesse livro, mas eu fiquei pensando, primeiro porque é ficção, né? Ela não tem a obrigação de ser uma bússola moral, né? De não se ater às nossas réguas morais. E assim, num primeiro momento, eu fiquei muito revoltada. Como eu fico revoltada com muitos livros de romance, principalmente porque a maioria dos livros de romance, quem faz cagada é o mocinho, né? E você fica, ah não, é boy lixo e tal. Mas aqui não foi exatamente um boy lixo, mas ele fez uma cagada tremenda. Mas assim, eu fiquei, ah não, eu não perdoaria, aquela coisa toda. Mas depois eu fiquei pensando, cara, eu nunca passei nada semelhante ao que ela tá passando, o que ela passou, o que ela tá passando. A gente só tem o ponto de vista dela, as experiências dela, a visão de mundo dela. A gente até tem ele contando a versão dos fatos dele, mas não é a mesma coisa, né? É o que ela sente em relação ao que ele conta. E assim, eu nunca passei nada perto do que ela passou e tá passando. Então assim, eu parei pra pensar e cheguei à conclusão de que eu não sei qual seria a minha reação. Se eu realmente teria agido do modo que ela agiu ou se eu teria agido diferente. Eu não posso simplesmente apontar, ah não, que isso, jamais eu teria feito a mesma coisa. Será? Porque poderia ser que eu realmente, não perdoo. Mas e depois vem o arrependimento, sabe? Eu vivo conviver com esse arrependimento. Eu sempre fui da pessoa que faz tentativas. Prefiro me arrepender por tentativas do que me arrepender de não ter tentado. Então, esse foi o tipo de reflexão, de grande reflexão, que o livro me trouxe, sabe? E no último vlog eu dei uma dica de episódio de um podcast que faz uma pergunta, se a literatura pode causar empatia. E foi o que esse livro me trouxe, assim. Não é que eu me coloquei no lugar da personagem, mas eu fiquei pensando, o ser humano é muito falho. A gente tende a apontar os erros dos outros, mas a gente se esquece dos nossos próprios erros. E às vezes são cagadas imensas. E a gente tende a minimizar essas cagadas, pra gente se desculpar pra não ficar se sentindo culpado. E ela convive com uma culpa muito grande que na verdade nem é tão culpa assim. Ela tem um relacionamento ali complicado com a mãe dela. O personagem masculino também tem um relacionamento complicado ali com o pai dele. Nós temos relacionamentos familiares ali que também precisam se ajustar. Então, assim, fala muito sobre falibilidade humana. E isso é muito interessante, sabe? Você tira vários pontos de questões humanas desse livro, mas com muito humor, com muita sagacidade e com muita leveza, sabe? Do meio pro final, você tem um pouco mais de drama, mas ainda assim o livro é muito leve. Como eu falei, ele tem diálogos muito gostosos de se ler, sabe, com algumas referências aí ao cinema, à música. E eu adorei essa leitura. Mas como eu falei, é ficção. A ficção tende a espelhar o que acontece na vida das pessoas.
Só que não é a vida de todas as pessoas, são a vida de algumas pessoas. E é por isso que a gente lê, porque a gente quer viver várias vidas. E é por isso que ela não pode servir de bula moral para todo mundo, né? A gente começa a entender várias coisas, a gente começa a ser mais empático, mas a gente não precisa levar isso para a vida da gente. Então, é uma coisa que pode ser discutível mais a fundo. O meu veredito é que, tipo, eu gostei demais dessa leitura, é um livro muito leve. Obrigada, editora Harlequin, adorei a leitura. E é isso, tá? Vamos lá para os comentários. Me diga aí se você quer mais vlogs de leitura, se você ficou animado de ler esse livro, se você já leu. E obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!